Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é a linguagem nas HQs, tá? Livro módulo 2. Vamos lá. Bom, abrindo aí, então o livro na página 34, nós vamos falar então sobre algumas características da história em quadrinho em relação a linguagens, tá? Bom, você leu uma história em quadrinhos e viu que ela narra uma história por meio de uma sequência de quadros, podendo apresentar apenas linguagem não verbal ou linguagem mista e também onomatopeias. Uma HQ apresenta ainda outros elementos que a caracterizam. Então, vamos ver alguns deles. Quais são esses que a gente vai ver aqui neste capítulo? Então, os tipos de balões, tá? Eu já vou ler as questões para vocês. Os diferentes quadrinhos e os tipos de letras, certo? E também as legendas. Depois nós vamos finalizar aqui com o que estudei para encerrar este capítulo, ok? Bom, então vamos lá. Eu vou ler as questões e explicar como é que vocês vão respondê-las. No exercício 1, leia a HQ a seguir e responda as questões. Então, vocês vão ler esta HQ e vão responder as perguntas de A a D. Então, na letra A, quem são os personagens que participam desta HQ? B, o que o gato Xanão resolveu fazer para chamar a atenção de sua dona? C, a ideia dele funcionou? Comente. Letra D. Qual é o tipo de linguagem empregada nessa HQ? Ok? Aqui está perguntando questão da linguagem, se é oral, se é verbal, não verbal ou mista, certo? Bom, no exercício 1, aqui os tipos de balão, tipos de balões. 1. Na HQ da página anterior foram empregados 3 tipos de balões diferentes. Quais são eles? Então, vocês vão olhar os balõezinhos que foram empregados aqui e vão dizer quais são eles. Na outra aula de produção textual e de português, eu já mostrei para vocês alguns balõezinhos, então vocês já sabem a nomenclatura deles aí. 2. Leia a tirinha a seguir. Então, vocês vão ler uma tirinha e vão responder as questões A e B. Na A, geralmente o humor de uma tirinha é produzido pela quebra de expectativa do último quadrinho. Como isso acontece na tirinha lida? Letra B. Por que o balão do último quadrinho possui mais de um rabicho? Ou seja, parte do balão que indica quem está falando, que são esses aqui, ó, tá? Esse balãozinho, ele também tem um nome, que eu também já mostrei para vocês. 3. Leia uma tirinha. Então, tem mais uma tirinha aqui para ler. E aí, vocês vão responder as questões A, B e C. Na questão A, ao ler o segundo quadrinho, qual reação se espera do cachorro? B, o que ele realmente faz? C, o formato do balão do segundo quadrinho é diferente dos demais, o que ele indica? Bom, nas HQs, os balões são os responsáveis por dar dinamicidade à leitura. Cada balão apresenta um formato diferente para indicar fala, pensamento, grito, choro, sussurro e o uníssono, etc. Ok? Bom, então agora vamos falar dos diferentes quadrinhos. Então, leia a próxima HQ. Notem os tipos de quadrinhos que aparecem aqui. Agora nós vamos responder as questões A e B. Na A, essa HQ apresenta somente linguagem não verbal. A ausência de linguagem verbal prejudica a compreensão da história? Comente. Letra B. Os quadros dessa HQ são tradicionais, ou seja, seguem a ordem sequencial da leitura? Se sim, comente, se não, comente. Ok? Observem como estão esses quadrinhos aqui. Bom, os quadrinhos que formam uma HQ têm a função de indicar a sequência de ações apresentadas na história. Eles podem ser desenhados de forma mais clássica,
que são traços retos e irregulares, ou também de forma despojada, seguindo o estilo do autor. Bom, os tipos de letras. Então, exercício 1 aqui. Leia abaixo uma tirinha do personagem H. Então, vocês vão ler mais uma tirinha e vão responder as questões A e B. Na questão A, nesses quadrinhos foi empregado um estilo de letra que difere do padrão das HQs. Que estilo é esse? Olha lá, foi a minha briga com vocês nas tirinhas de vocês aí que vocês produziram, hein? Letra B. Com que finalidade ele foi utilizado? Bom, em algumas situações, o estilo da letra empregada em uma HQ pode apresentar variações e contribuir significativamente para o sentido que se pretende transmitir. Assim, pode-se afirmar que o estilo da fonte das HQs é um importante recurso expressivo. Bom, as legendas. 1. Leia mais uma tirinha. Então, temos mais uma tirinha aqui. Para responder A, B, C e D. Na letra A, qual é o tipo de linguagem nessa tirinha? Assinale a alternativa correta. Linguagem verbal, linguagem não verbal ou linguagem mista? Letra B. Nessa tirinha há um balão de fala somente no segundo quadrinho. A quem se refere o texto verbal escrito na parte superior do primeiro quadrinho? Letra C. Se não houvesse esse texto, seria possível compreender a tirinha apenas por meio da linguagem não verbal? E o balão do quadrinho do meio? Explique. Letra D. Com base nessas informações, explique qual é a função desse texto verbal em uma HQ. Então, em uma HQ, as legendas trazem informações que contextualizam as histórias, ora especificando o tempo e o espaço em que estão se passando os acontecimentos, ora acrescentando informações. Assim, em muitas HQs, elas constituem-se em um recurso expressivo fundamental. Certo? Então, essas são as atividades referentes ao assunto de hoje. Aqui na página 39, o que eu estudei. Então para finalizar este capítulo. Bom, nós estudamos tirinha, então vocês têm que preencher aqui os espaços. Dica, volta ao livro, vai lá na página onde a gente aprendeu tirinha pela primeira vez. Procure um box como esse aqui, tá? Que deve estar as informações que vocês precisam para completar. A história em quadrinhos, a mesma coisa. Voltem, procurem para vocês completarem as lacunas aí. Aqui falamos de linguagem verbal, não verbal, linguagem mista. Então, também procurem para completar a lacuna. Alguns recursos são utilizados para construir a HQ. Colaboram para dar mais expressividade ao texto. Provavelmente deve ser do assunto que nós tratamos hoje, tá? Empregamos o substantivo, aqui vai falar sobre os substantivos que nós trabalhamos, tá? Aqui também sobre substantivos, sobre o grau do substantivo. Então, voltem lá, preencham o que estudei. Bom, essa é a nossa atividade de hoje. Entreguem até o final do dia, que na próxima aula nós iremos fazer a correção. Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau.